Oi, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de volta para casa. Hoje é domingo, a gente tem dia que a maioria das pessoas, acredito eu, tem o seu dia de folga, né? Com a família, com os amigos, consegue sair um pouco desse turbilhão mental e de funções e de afazeres e consegue dedicar um pouquinho mais para treinar, para acalmar a mente, para estudar. Então, um bom treino para vocês, bons estudos. Mas conforme a gente vai avançando nos estudos e na prática de um curso em milagres, a gente vai tendo contato cada vez mais, vai ficando consciente cada vez mais de todas as lições diárias que a gente tem para treinar. A gente começa a ficar consciente de muito mais situações que a gente pode perdoar e que a gente pode colocar a lição do dia para o perdão. Mas inicialmente a gente parece que precisa de mais silêncio, de estar sozinho, de tirar um tempo de meditação para se concentrar, né? Mas por experiência própria eu digo para vocês, conforme a gente vai aprofundando, a gente vai praticando, a gente vai ficando mais vigilante com todos os nossos pensamentos e todas as nossas emoções. E até parece que a gente separa, parece que a gente divide, que primeiro a gente precisa treinar de ficar vigilante. E depois que a gente já tá bom em ficar vigilante, ainda assim a gente não entrega para o Espírito Santo corrigir. A gente esquece de entregar para o Espírito Santo corrigir a mente e nos ajudar a desfazer os efeitos desses pensamentos equivocados. Parece que é um próximo estágio, mas a gente vai conseguindo também, mais e mais. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente estuda, chega um ponto então que a gente está muito mais vigilante, tanto para os pensamentos e emoções equivocados, quanto para ir até o Espírito Santo, ir até Jesus e entregar para eles todos esses pensamentos equivocados, levar a escuridão para a luz, levar o equívoco para a correção. Então vamos começar? A minha única função é a que Deus me deu. E o Kenneth já introduz aqui essa primeira ideia da lição 65. Sempre que nos sentirmos tentados a pensar que temos outra função além do perdão, deveríamos reconhecer que estamos envolvidos com uma defesa. Muitas das funções que pensamos ter parecem ser muito importantes. Salvar o mundo, a família, os amigos, ou o trabalho, ou ser um professor de um curso em milagres, etc. Qualquer que seja a sua forma, não é nossa função. E Deus não a deu a nós. Fomos nós que inventamos. Como já discutimos, Deus não sabe nada sobre especificidades. E a função que Ele me deu é simplesmente me lembrar de quem eu sou como seu filho. O perdão torna isso possível.
E esse é o tema da lição. Então, gente, pode ser que na forma eu seja impelido, orientado, dirigido pelo Espírito Santo quando eu estiver na forma e no comportamento envolvida com algo que seja salvar o mundo. Mas a minha verdadeira função, a função que Deus me deu, é quando estiver totalmente envolvido no comportamento de salvar o mundo, eu esteja perdoando e perdoando e perdoando e perdoando em todas as situações, em todas as imagens que pareçam acontecer nesse caminho. Se eu acho que a função que Deus me deu é cuidar dos filhos, cuidar da família, do marido, ou hoje em dia a gente vê muito isso ao contrário também, homens assumindo a família e as mulheres indo para o mercado de trabalho, e eu estou envolvido nessa função achando que foi essa função que Deus me deu de ser chefe de família. Não foi. Foi o ego que inventou esses papéis de chefe de família. Mas então o que a gente vai fazer? O Espírito Santo vai usar esse script de chefe de família para te despertar. Então é como chefe de família que você vai perdoar e perdoar e perdoar e perdoar. Perdoar os filhos e perdoar as circunstâncias, todas as imagens que parece estar acontecendo nesse filminho. O marido ou a esposa que não reconhecem o meu trabalho. Perdoar. Perdoar e perdoar e perdoar. É essa a nossa função. Certo? Com os amigos, ou no trabalho com o chefe, com os colegas de trabalho, com os fornecedores, ou mesmo quando a gente está aqui, como eu estou agora me disponibilizando a estudar com vocês, como fosse um professor de um curso em milagres, estar aqui no perdão, no perdão, no perdão porque não falei isso, no perdão porque falei isso e não expliquei direito, podia ter explicado de outro jeito. Então é tudo que a gente for fazer é o perdão que está envolvido. Então, primeiro parágrafo, a ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recorda que não tens nenhuma outra função senão essa. Lembre-se, salvação significa ser salvo das nossas mentes erradas. É isso que significa salvação. A salvação significa ser salvo das nossas mentes erradas e de acreditarmos que estamos certos e Jesus errado. Isso significa desfazer a crença de que somos indivíduos agindo por conta própria, precisando ter todos os outros como responsáveis pela miséria que escolhemos para nós mesmos. Esse foi o comentário do Kenneth. Eu vou voltar para o primeiro parágrafo da lição e juntar com essa próxima para não ficar perdido, como eu faço sempre, tá? Então, para quem está começando, que não entende muito bem, é assim, a gente fala um parágrafo da lição de um curso em milagres, o Kenneth comenta aquele parágrafo, depois vem outro parágrafo, o Kenneth comenta, só que às vezes esse sanduíche faz a gente perder aqui essa ideia, a gente já esqueceu da ideia de cima, então às vezes parece que fica muito separado, eu tenho que voltar e repetir, tá? Então vou fazer isso de novo. A ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recorda que não tens nenhuma outra função senão essa, senão o perdão. Pois é a única função que Deus me deu, né?
E esses dois pensamentos são obviamente necessários para um compromisso total. Então aqui o Kenneth vai comentar, tá, gente? Esses dois pensamentos significam ter a função da salvação e não ter outra função além dessa. Significa olhar para o positivo, nossa função de perdoar, e o negativo, a crença em que temos outra função. Entendi agora. Os dois pensamentos são obviamente necessários para um compromisso total. Quais são os dois pensamentos? É nós olharmos para a função de perdoar, que é a função que Deus nos deu, mas também olhar para o negativo, que é a crença de que a gente tem outra função além dessa. Então, nas próximas sentenças, Jesus afirma ainda mais explicitamente nossa necessidade de estarmos cientes tanto sobre as percepções da mente certa, quanto da mente errada sobre nossa função. Não para que a gente dê validade e realidade para tudo que o ego diz, mas a gente olhar para o ego e não olhar para o ego é bem diferente. A gente olha para o ego não dando realidade para ele. Se a gente não olhar, é o mesmo que dar realidade para ele, porque a gente está com medo de olhar. Inconscientemente a gente está com medo de olhar. Então voltamos para a lição aqui. A salvação não pode ser o teu único propósito enquanto ainda nutrires outros. A aceitação total da salvação como tua única função necessariamente envolve duas fases. O reconhecimento da salvação como tua função e o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo, na mente. Agora o Kenneth. Antes de podermos renunciar a esses outros objetivos, primeiro precisamos estar conscientes deles. Isso reafirma a importância de sermos honestos conosco mesmos e com Jesus em relação ao fato de perseguirmos os objetivos ocultos do ego de especialismo. Podemos usar aqui esse apelo a nós no texto, que vem dentro do contexto de pedirmos sua ajuda. É um apelo que devemos ouvir outra vez. É do capítulo 4 do texto. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Ser muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Não precisamos contar tudo o que a gente sente, o que a gente pensa para os irmãos, para as pessoas. Que às vezes a gente tem uma crença de que a gente não pode guardar as coisas, guardar mágoas, guardar o que pensa. Até já fiz um vídeo sobre isso. Será que a gente tem que falar tudo que pensa? Tá aqui no canal. E na verdade o único segredo que a gente não pode manter é com Jesus e com o Espírito Santo sobre tudo que a gente pensa e sente. Para ele sim a gente deve contar tudo o que pensa e sente, não esconder nada. Porque é só assim que o Espírito Santo consegue corrigir os nossos pensamentos equivocados e nos libertar das amarras que a gente mesmo criou. Mais uma parte do capítulo 4. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. É meio confuso, mas
Passa de novo essa parte, tá? Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso. E então muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Se vocês querem dar uma olhada no capítulo 4 para entender melhor essa passagem, eu acho bem importante para os estudos, tá? É no capítulo 4, seção 3 e seção 4, tá? Na seção 3, é no 8, eu esqueci agora, é no 8. Eu tô sem meu livro aqui. Mas assim, capítulo 4, 3, 8, tá? Da sentença 1 a 3. E a outra segunda parte é no capítulo 4, na seção 4, 2, da sentença 8 a 12. Anotem aí. Enfim, para dizer isso de outra forma, o Kenneth está explicando aqui. Dizer sim à nossa verdadeira função é dizer não às falsas. Em a última questão sem resposta no texto, Jesus diz que responder sim para a última das 4 perguntas que ele coloca é negar o não. Primeiro precisamos olhar para a negação da verdade pelo ego e depois dizer que não queremos mais isso. Negar a negação do ego. Como ele diz antes no texto, em palavras que vão se tornar cada vez mais familiares para nós. No capítulo 12, a tarefa do trabalhador de milagres, portanto, se torna negar a negação da verdade. Isso requer nos tornarmos conscientes tanto das formas manifestas quanto sutis com as quais estabelecemos o que nós acreditamos ser nossa função na vida, o propósito para o qual viemos. Nós pensamos em nossa grandiosidade que nascemos para algum propósito nobre. Não é verdade. Porque ele fala, né? A grandiosidade é do ego e a grandeza é de Deus. Estamos aqui para desfazer o propósito inóbil pelo qual o ego nos trouxe. Culpar os outros por nosso pecado, deixando-nos livres de toda responsabilidade pela forma com que nos sentimos. O desfazer desse propósito, o significado do perdão é a nossa função e nada mais. Mais um parágrafo da lição, nesse caso mais uma frase da lição. Esse é o único caminho para assumires o teu lugar de direito entre os salvadores do mundo. No início da última sessão do texto, Escolhe outra vez, Jesus nos pede para escolhermos se queremos tomar nosso lugar entre os salvadores do mundo ou permanecer no inferno, mantendo nossos irmãos lá. Mais um parágrafo da lição. Esse é o único caminho para poderes dizer com real intenção: a minha única função é a que Deus me deu. Esse é o único caminho no qual podes achar paz para a tua mente. Tudo que a gente busca, isso daí também a gente já falou em outras aulas. Tudo que a gente busca aqui no mundo, se a gente for escavando o porquê
Por que eu quero uma casa? Porque ela vai me trazer segurança, porque vai me... por isso. Porque eu quero estar em paz. Só que as coisas do mundo não nos trazem paz. Pelo contrário, elas podem agir contra a nossa paz. De infinitas maneiras. Não posso nem começar a citar aqui o que ter uma casa envolve de compromisso, responsabilidade, problema. Mas a gente segue buscando as coisas do mundo porque buscamos paz. Mas o único caminho que a gente pode achar paz verdadeira na mente é o propósito que Deus nos deu. Vale a pena notar que único é um qualificador forte. De novo, então, lá a partezinha da lição, né? Vamos voltar para fortalecer o negócio. Esse é o único caminho no qual podes achar paz para a tua mente. E o Kenneth fala aqui. Único é um qualificador forte. Jesus o usa com muita frequência através de todo um curso em milagres. E aqui ele o usa em afirmações sucessivas. Não temos outra função além do perdão. E a única maneira de podermos encontrar a paz da mente é cumprir essa função, que é desfazer as falsas funções do nosso ego. Elas sempre envolvem nossos corpos fazendo algo no mundo. Essas falsas funções do ego, elas envolvem nossos corpos fazendo algo no mundo. Dessa forma, tornando o estado de ausência de mente real em nossa crença e experiência. Então, quando a gente está muito envolvido em funções do mundo, a gente sai totalmente da mente. Não era aqui que eu estava falando para vocês que final de semana, domingo, geralmente as pessoas têm folga, então conseguem meditar mais, né? Geralmente até domingo que as pessoas frequentam igreja, porque a gente se volta um pouquinho para a mente. Por quê? Porque deixou de se envolver com as funções do mundo, porque enquanto a gente está nas funções do mundo, estamos fora da mente. Mas conforme a gente for praticando e realmente se envolvendo com sinceridade num curso em milagres e nos seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, na prática das ideias do dia, mesmo a gente envolvido com as funções do mundo, a gente consegue se voltar para a mente. É um treino. Uma passagem no manual para professores, no contexto da raiva, ele vai dar um exemplo aqui, né? Uma passagem no manual para professores, no contexto da raiva, descreve esse processo de atingir a paz através do perdão. A raiva sendo direcionada para o corpo de outro, reforçando o estado sem mente. Enquanto o perdão nos devolve as nossas mentes e a paz de Deus. A paz de Deus nunca pode vir aonde está a raiva. A gente já sentiu isso, pelo menos, né? A gente sabe que onde tem raiva não tem paz. Pois a raiva necessariamente nega que a paz exista. Quem considera a raiva justificada de qualquer modo ou em qualquer circunstância, proclama que a paz não tem condições.
a paz não pode ser achada. Por conseguinte, o perdão é a condição necessária para se achar a paz de Deus. Mais do que isso, dado o perdão, tem que haver paz. Escolher contra a raiva ou qualquer outra expressão do sistema de pensamento do ego é a única maneira de nos tornarmos conscientes da verdade do Espírito Santo que repousa além da cobertura defensiva do ego. Então, assim, cada vez que a gente tiver uma explosão de raiva, vamos para a prática. Vamos para a prática, para dentro do sonho aqui, né? Como que a gente pode praticar um curso em milagres aqui, dentro do sonho, quando a gente está com raiva. Basta lembrar, putz, tô sem mente. Isso já é um bom aviso, né? Putz, tô sem mente. O que vocês acham? É uma coisa forte. Tô sem mente nesse momento. Jesus está pedindo para que hoje e nos próximos dias a gente reserve de 10 a 15 minutos para um período de prática mais prolongado, durante o qual tentarás compreender e aceitar o que a ideia para o dia realmente significa. A ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que percebes. Ele coloca em tuas próprias mãos a chave da porta da paz que fechaste para ti mesmo. E o Kenneth faz um comentário aqui. Não podemos escapar das nossas dificuldades até que as percebamos. E a frase dificuldades que percebes significa que acreditamos que as temos, ainda que não sejam reais. Portanto, não podemos liberá-las até primeiro nos tornarmos cientes do sistema de pensamento do ego que percebemos, como uma forma de negá-lo em nós mesmos. Essa, portanto, é uma reafirmação do primeiro princípio dos milagres. Olhar para nossas dificuldades percebidas com Jesus nos capacita a reconhecê-las todas como cortinas de fumaça para o único problema que realmente temos: nossa crença na realidade da separação. Dessa forma, nossas dificuldades percebidas desaparecem no único problema, o qual o milagre gentilmente corrige. Mais para frente, na lição 121, Jesus diz que o perdão é a chave da felicidade. A chave para a porta da felicidade está em nossas mãos. Não está nas mãos de Jesus ou de Deus, nem nas mãos de um curso em milagres, sem falar nas de qualquer outra pessoa. Está em nossas mãos, pois só nós temos o poder de abrir a porta ou mantê-la fechada. O poder de mantermos nossas mentes fechadas para a verdade ou para as mentiras do ego. Fomos nós que fechamos a porta para o Espírito Santo. E, portanto, só nós mesmos podemos abri-la. O Espírito Santo está do outro lado da porta, mas ele não pode fazer a escolha por nós. Finalmente, o período de prática mais longo que Jesus sugere reflete seu desejo de que reflitamos mais e mais seriamente sobre os pensamentos que ele está nos apresentando. Isso é similar à sua determinação a Ellen e Bill no primeiro período da escrita do curso para que eles estudassem essas notas.
Mais uma frase da lição. Ela te dá a resposta para tudo que tens procurado desde o início dos tempos, que é a única função que Deus nos deu, né? Ela é a resposta para tudo que tens procurado desde o início dos tempos. Então, quando Jesus diz, tu tens procurado desde o início dos tempos, não está se referindo ao ser individual que você pensa ser, mas ao Filho único de Deus. A busca que fizemos englobando todos os níveis da existência é pela felicidade, paz e ausência de dor. Na verdade, parece que hoje em dia existe ainda mais sofrimento do que em qualquer outro período da história. Essa percepção é uma ilusão. Uma vez que não existe hierarquia no mundo ilusório do tempo e espaço. No entanto, certamente parece que esse é o caso. Parece que estamos negando menos nossos egos e nossas defesas se tornaram menos efetivas. Então, nós buscamos soluções para a nossa dor. Nós buscamos, mas não encontramos porque estamos olhando no lugar errado. É por isso que é imperativo nos lembrarmos de que o perdão acontece na mente e em nenhum outro lugar. Ele manifesta a nossa escolha de liberarmos nosso apego ao ego, escolhendo Jesus como nosso professor ao invés dele. Uma vez que tenhamos escolhido de forma sã, nosso novo professor vai nos ajudar a perceber que nossas buscas têm sido em vão, já que nós persistentemente buscamos a verdade e a alegria onde elas não poderiam ser encontradas. No mundo. Como Jesus nos diz perto do final do livro-texto. Capítulo 31. Uma escolha real não é uma ilusão. Mas o mundo não tem nenhuma a oferecer. O mundo não tem nenhuma escolha real a oferecer. Todas as suas estradas só levam ao desapontamento, ao nada e à morte. Não existe nenhuma escolha entre as suas alternativas. Não existe nada entre as duas. Não busques escapar dos problemas aqui. O mundo foi feito para que não fosse possível escapar dos problemas. Não sejas enganado por todos os nomes diferentes que são dados às estradas. Elas só têm um fim e todas conduzirão à morte. Não penses que a felicidade é jamais achada seguindo uma estrada que se distancia dela, da morte, né? Isso não faz sentido, não pode ser esse caminho. Existe uma escolha que tens o poder de fazer quando tiveres visto as alternativas reais. Mais uma parte da lição, mais um parágrafo. Se possível, tenta empreender os períodos diários prolongados de prática, mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível. Como já mencionei, Jesus provê instruções específicas para fazermos esses exercícios. E ele nos diz aqui para estabelecermos alguma estrutura para nós mesmos, embora ele vá dizer que esse não será um arranjo permanente. Suas palavras implicam a natureza indisciplinada das nossas mentes. É isso. Ele insiste em dizer que a nossa mente é muito indisciplinada. A
gente dá muita liberdade para o ego fazer o que quiser. Então é esse o intuito da disciplina, dele pedir para a gente fazer sempre mais ou menos no mesmo horário. É porque ele tenta começar de algum modo a gente a disciplinar a mente para vigiar os pensamentos, para corrigir, entregar os pensamentos para o Espírito Santo corrigir. Porque se a gente não... A gente funciona assim, ele sabe como que a gente funciona. Que se a gente não coloca um hábito de uma determinada coisa, a gente não faz. Tá aí o sentido da disciplina. Então, suas palavras implicam a natureza indisciplinada das nossas mentes, derivando do medo de recuperarmos seu poder de escolha. Esse medo é tão grande que, sem períodos de tempo estruturados, facilmente iríamos permitir que nossa prática fosse desviada pelas divagações da mente induzidas pelo medo. Dessa forma, diluindo a eficácia do livro de exercícios para nos ajudar a escolher outra vez. Precisamos de disciplina externa antes de podermos internalizar os ensinamentos de Jesus, para que possamos aprender a pensar sobre ele e sua mensagem com tanta frequência quanto possível. Essa estrutura que estamos tentando impor a nós mesmos também oferece a maravilhosa oportunidade de aprendermos a profundidade da nossa resistência. Ao esquecermos nossos períodos de prática mais longos e então buscando racionalizar ou negar nosso medo. Devemos discutir essa resistência mais extensivamente depois. Mais uma parte da lição. O propósito desse tipo de estrutura, é o de organizar o teu dia de modo a reservar tempo para Deus, assim como para tantos outros propósitos e metas triviais que perseguirás. Porque a gente também busca se disciplinar e se disciplina quando se determina a fazer algo para metas triviais. Então, por que não para despertar do sonho? Que é a nossa única função aqui. E aqui uma coisa importante que o Kenneth chama, ó. Jesus não está nos dizendo para desistirmos dos nossos outros propósitos e metas triviais, mas diz, em vez disso, você pode tê-los, mas me dê um pouco de tempo também e vou ajudá-lo a estruturar seu dia. Você vai passar 10 minutos dessa vez, 10 minutos em outro momento, 20 minutos ainda em outro momento. Estabeleça a estrutura para que você não tenha de desistir do que quer, mas também permita algum espaço durante o dia no qual vai pensar em mim e me deixar passá-lo com você. Ele é muito amoroso, né? Afinal, ele não está pedindo muito. Jesus, portanto, está provendo um exemplo de como deveríamos estar uns com os outros e conosco mesmos. De forma clara e firme, no entanto, gentil e paciente. A verdade não se choca com nossas cabeças, mas simplesmente nos lembra. Dentro do contexto de nossas vidas e contextos ilusórios, a única coisa que é importante para nós. Lembre-se novamente dessa ideia totalmente importante do texto. O Espírito Santo não nos
priva dos nossos relacionamentos especiais. Ele os transforma. Mais um parágrafo da lição. Isso faz parte do treinamento de longo alcance necessário para disciplinar a tua mente, a fim de que o Espírito Santo possa usá-la de modo constante no propósito que ele compartilha contigo. De novo e de novo, Jesus nos diz que isso é um processo, um programa de longo alcance, que vai se tornar menos estruturado mais adiante. Por enquanto, no entanto, tal estrutura é extremamente importante. Pensar que você não precisa dela reflete a arrogância do ego. Mais um parágrafo da lição. Ao começar o período de prática mais longo, revisa a ideia para o dia. Em seguida, fecha os olhos, repete a ideia para ti mesmo mais uma vez e vigia com cuidado a tua mente para captar quaisquer pensamentos que passem por ela. Inicialmente, não tentes concentrar-te apenas nos pensamentos relacionados com a ideia para o dia. Ao invés disso, tenta descobrir cada pensamento que surgir para interferir. Nota cada um à medida que vem a ti com o menor envolvimento ou preocupação possível. Note, é isso que ele diz, note cada um, descartando cada um com estas palavras para ti mesmo. Esse pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Jesus está nos dizendo que nossa função é prestarmos atenção cuidadosa aos pensamentos do ego, pois são eles que interferem com nossa lembrança da ideia do dia. Essa observação cuidadosa é o foco, pois esses pensamentos são o problema. A ênfase no exame da mente aqui é uma reminiscência das lições anteriores e, de fato, é uma prática que deveria permanecer conosco por muito, muito tempo. Só sendo vigilantes contra esses pensamentos, podemos realmente trazê-los para o desfazer do amor de Jesus, nossa única função. Sendo vigilante contra esses pensamentos, a gente pode trazê-los para o desfazer desses pensamentos com o amor de Jesus. Essa é a nossa única função. Dessa forma, removendo os obstáculos a aceitar nossa verdadeira identidade. Note também que nosso olhar era para ser praticado, tanto quanto possível, sem ansiedade, culpa ou julgamento. Isso nos ajuda a não dar a esses pensamentos o poder que o ego gostaria que acreditássemos que eles têm. Mais uma parte da lição. Depois de algum tempo, passará a ser mais difícil achar pensamentos que interfiram. Todavia, tenta continuar por mais ou menos 1 minuto, procurando captar alguns dos pensamentos vãos que escaparam à tua atenção antes, sem, contudo, tensionar-te ou esforçar-te indevidamente. Jesus quer que prestemos muita atenção a esses pensamentos vãos, ainda que sejam ardilosos. É a nossa vontade de encontrá-los que é importante aqui, pois reflete a pequena disponibilidade que ele nos diz no texto, que é tudo que o Espírito Santo pede para a nossa cura. E agora vem algo muito importante. A
A lição diz: em seguida, dize a ti mesmo que a minha verdadeira função seja escrita para mim nesse espaço em branco. Sim, porque a gente limpou, se livrou de todos os pensamentos vãos que vieram surgindo durante a prática e vamos dizer que deixamos um espaço em branco para a verdade entrar. Então, que a minha verdadeira função seja escrita para mim nesse espaço em branco. Nosso trabalho é limparmos nossa lousa mental. A ênfase dominante através de todo um curso em milagres. Nossas mentes estão entulhadas com pensamentos de separação. Pecado, ataque, sofrimento, prazer, especialismo, arrogância e morte. Esse entulho obscurece a expressão lúcida da expiação em nossas mentes. Nós limpamos a lousa, prestando atenção cuidadosa e não julgadora aos pensamentos vãos, percebendo que os escolhemos como uma forma de manter o amor de Jesus distante. Nossa função é escolher remover o entulho. O amor que está logo além vai brilhar por si mesmo. Mais uma parte da lição. Não é preciso usar exatamente essas palavras, mas tenta ter a sensação de estar disposto a deixar que as tuas ilusões de propósito sejam substituídas pela verdade. Novamente, não somos nós que o substituímos. Esse é o trabalho de Jesus. Não estamos sós. O nosso é simplesmente trazermos as ilusões do ego a Ele. Jesus, portanto, apela para a nossa disponibilidade de termos as ilusões de propósito substituídas pela nossa verdadeira função do perdão. É a essa pequena disponibilidade a motivação de termos a escuridão dos nossos equívocos corrigida pela luz, que Jesus está sempre apelando. É essa disponibilidade que Ele está apelando. E como a gente precisa de símbolo aqui e de imagens, mais uma vez eu compartilho com vocês o que eu faço com Jesus. Que Jesus tem esse trabalho de substituir, né? Então, eu fecho os meus olhos, vou a Jesus, pego da mão dele e peço sua ajuda para ir comigo até o altar do Espírito Santo e entregar lá todas as ilusões que estão vindo à minha mente, entregar no altar do Espírito Santo e substituir pelos pensamentos verdadeiros. Nesse caso, hoje, levar num saco, num fardo, tudo que eu acho que é minha função nesse mundo, as quais são ilusórias, não são. E peço para que o Espírito Santo substitua pela minha verdadeira função. Finalmente, voltando aqui na lição, repete a ideia para o dia de hoje mais uma vez e dedica o resto do período de prática à tentativa de concentrar-te na importância que ela tem para ti, no alívio que a sua aceitação te trará ao resolver os teus conflitos de uma vez por todas, e no quanto realmente queres a salvação, apesar das tuas próprias ideias tolas em contrário. E o Kenneth continua:
Nós continuamente tentamos resolver nossos conflitos fazendo coisas externas que requerem sacrifícios até de outros, vendo o nosso mundo como um de interesses conflitantes, os nossos versus os de outras pessoas, de todas as outras pessoas. O único conflito real dentro do sonho, no entanto, é o conflito em nossas mentes entre o ego e o Espírito Santo. É esse que é o verdadeiro conflito. E a gente acha que o conflito é entre os meus interesses e os das outras pessoas. Na verdade, é claro, isso é uma ilusão também. Mas esse conflito é o nosso único problema. Eu quero o ego ou Jesus como meu professor? Jesus está apelando para o nosso desejo pela salvação, apesar das nossas crenças tolas sobre o que ela é. Portanto, ao fazermos esses exercícios, ele nos incita a nos focalizarmos nas formas tolas e insanas nas quais acreditamos que a salvação virá a nós. O que acreditamos que vai nos tornar felizes, em oposição ao que realmente vai fazê-lo. Outro ponto que foi afirmado antes e vem novamente na próxima lição é o de que nossa função é sermos felizes. O problema, a arrogância do ego, é que pensamos que sabemos o que é a felicidade. A humildade, por outro lado, diz que não entendemos o que vai nos fazer felizes. Mas existe alguém com A maiúsculo dentro de nós que sabe. Portanto, vemos seções similares no texto. A confusão entre dor e alegria. A diferença entre aprisionamento e liberdade. E as seguintes passagens representativas. A gente acha que sabe o que é melhor para nós. E isso é a arrogância do ego. A humildade é reconhecer que a gente não sabe o que é a verdadeira felicidade. Então ele cita aqui essa passagem do capítulo 7. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre. E estás, de fato, muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego. Enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. E agora uma passagem do capítulo 8. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que a prisão é a liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te que são diferentes? Mais uma parte da lição e última
Nos períodos de prática mais curtos, que devem ser empreendidos pelo menos uma vez por hora, usa essa forma ao aplicar a ideia de hoje. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Algumas vezes fecha os olhos ao praticar isso e algumas vezes fica de olhos abertos e olha à tua volta. É o que vês agora que será totalmente mudado quando aceitares por completo a ideia de hoje. Novamente, vemos a ênfase nos exercícios de olhos fechados e olhos abertos, refletindo que ideias não deixam sua fonte. Nossos pensamentos, olhos fechados, permanecem dentro de nós, apesar das tentativas da projeção do ego de percebê-los do lado de fora, de olhos abertos. É por isso que nossas percepções serão totalmente modificadas quando mudarmos nosso pensamento. E chegamos ao fim dessa lição, dessa linda lição de hoje, que é ficarmos cientes da nossa verdadeira função, da função verdadeira, que é a função que Deus nos deu e não a que o ego nos faz acreditar que é. Certo? Bom treino para vocês, meus queridos. Um beijão. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.